Há 80 anos, acontecia uma onda de ataques contra a população judaica, comércio, sinagogas e residências na Alemanha e na Áustria, realizados pelo governo nazista. Este dia ficou conhecido como a Noite dos Cristais, Kristallnacht, episódio esse que marca o início das atrocidades do Holocausto. E como forma de relembrar essa data, o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto realizou uma homenagem às vítimas e aos sobreviventes deste terrível ato. A Noite dos Cristais foi uma onda de violência realizada pelo regime nazista de Adolf Hitler contra a população e comércio judaicos no dia 9 de novembro de 1938. Este ato foi o início do maior atentado contra a humanidade, o Holocausto. O nome Noite dos Cristais foi dado por conta dos estilhaços dos vidros das mais de 200 sinagogas que foram destruídas em apenas uma noite. Ao todo, 91 judeus foram mortos e 30 mil foram presos e enviados a campos de concentração. Para relembrar os 80 anos deste ataque, o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto realizou uma cerimônia de homenagens às vítimas da Segunda Guerra Mundial. Ao longo do evento, foi ressaltada a memória dos judeus que foram mortos, além de ser um acontecimento para jamais ser esquecido e repetido. Tem que relembrar para não acontecer de novo. E ouvir de pessoas que estavam lá para saber os horrores que aconteceram, porque tem gente que está tentando negar, então tem que saber o que aconteceu, se conscientizar e nunca mais uma coisa dessa. A lembrança é sempre fundamental, quer dizer, a gente tem, o povo judeu tem uma característica de preservação da memória, né? Isso é algo importante na nossa tradição e não só para olhar para o passado, mas justamente para ressignificar no presente e tentar reconhecer e evitar que outros episódios como este venham a acontecer para qualquer povo, né? A gente não pode deixar que essa história que aconteceu, essa crueldade com o povo judaico, seja contada de uma outra forma, com um outro viés. O que a gente vê muitas vezes é que a nossa história é distorcida, totalmente distorcida. Como nós temos aqui momentos como esse, cerimônias como essa, para lembrar os horrores da Noite dos Cristais, a gente tem a garantia de que o nosso povo, de que os nossos filhos, de que nossas crianças, de que aqueles que vão chegar saberão exatamente o que aconteceu na história com o nosso povo judeu. É muito importante para o consulado israelense em São Paulo de estar representando Israel em um evento como este, onde relembramos os 6 milhões de judeus que faleceram no Holocausto e na Noite dos Cristais. Sobreviventes e familiares acenderam 6 velas representando 6 milhões de judeus mortos no massacre do Holocausto. Durante a noite de homenagens, sobreviventes mostraram tristeza ao comentar sobre a morte recente do amigo Júlio Gartner. O Júlio e eu, nós tínhamos uma certa amizade. Nós dávamos palestras muitas vezes juntos, nós íamos em eventos juntos. E eu admirava ele não só pela idade dele, mas como ele era ainda uma pessoa de uma capacidade de criar informações com muita facilidade. E ele era uma pessoa engraçada. Eu sinto que já sobrevivi, estamos aqui no Brasil, já tenho netos, bisnetos, já tenho que esquecer. Eu sei o que eu fiz, mas é importante para mim, porque me dá uma satisfação de ter conseguido de salvar mais ou menos 100 judeus. Após as homenagens, o público se dirigiu ao subsolo do memorial para conhecerem os livros que trazem retratos dos sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil. Ele é mais do que um livro, é uma coleção de testemunhos e que expressa as vozes daqueles que sobreviveram ao Holocausto ou então que, como refugiados, buscaram refúgio no Brasil. Poder fazer esse trabalho é uma oportunidade.
trabalhar com sobreviventes. São muito poucos sobreviventes, né? A gente tem uma realidade, 80% da população não sabe o que é o Holocausto. Então, esse tipo de divulgação tem que ser cada vez maior, né? Então, para mim é uma honra. Não pode ter mais ocorrências desse tipo em nenhum lugar do mundo. Infelizmente, ainda há alguns por aí, mas bem mais diluídos. Mas é só relembrando isso que as pessoas entendem que realmente aconteceu. E tem aqueles que dizem que não aconteceu e assim a gente prova que sim, houve. É fundamental a gente perpetuar a história da Noite dos Cristais, principalmente para que as novas gerações gravem e ecoem e compartilhem a história triste que envolveu toda a população judaica. Foi o começo do extermínio nazista, que resultou num grande extermínio de quase 6 milhões de judeus. É fundamental que a gente repita esse evento todo ano. Além da gente ter que relembrar essa noite, são 80 anos, mas a gente não esquece, foram os depoimentos das pessoas que tiveram presentes e contando as histórias, narrando como foi que aconteceu, é coisa muito emocionante.